a bolinha rodando aqui, agora está vermelhinho isso. Aí agora eu vou apresentar a tela. Certo? Vocês estão vendo a tela da lousa? Que Sim. é essa lousa, sim. Então, gente, aula passada a gente falou dos polinômios de Legendre com uma aplicação. Foi exclusivamente sobre polinômios de Legendre, certo? Com uma aplicação de polinômios ortogonais. A gente viu de onde eles surgem, quem eles são, para que eles servem e o que fazer com eles. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o fenômeno de Gibbs, que é uma coisa que eu ia falar na parte da série de Fourier, achei melhor falar agora. E como prometido, a gente vai resolver do começo até o final o oscilador harmônico quântico, que é um caso específico da equação de Schrödinger, da mecânica quântica, onde eu tenho um potencial quadrático, e ver algumas propriedades. A gente vai resolver ele como um problema Sturm-Liouville singular, que ele é, certo? Vocês sabem disso já, porque tem um exercício na lista para ver isso. Que a equação de Schrödinger gera problemas de Sturm-Liouville. E que mais? Assim, e fazer comentários gerais sobre dinâmica de partículas em mecânica quântica, casos simples. Então vamos lá. Eu escrevi já aqui, mas eu vou comentar sobre o fenômeno de Gibbs. O fenômeno de Gibbs é um fenômeno, uma propriedade da expansão em série de funções quando a minha função não é contínua. Vocês lembram da série de Fourier, né? Que se eu tenho que a minha função é contínua no intervalo de menos π até π, a gente sabe que a série de Fourier vai convergir pontualmente para a função e uniformemente no intervalo fechado menos π até π. Em particular, para qualquer intervalo fechado, finito, onde f é contínua, a série de Fourier vai convergir uniformemente no intervalo. Mas a gente viu o caso de funções descontínuas. E a gente viu o teorema de Fourier, que diz que a série de Fourier converge pontualmente para a média dos limites laterais. E se a função não é contínua, a média dos limites laterais não é igual ao valor da função. Então, alguma coisa estranha acontece. A gente vai ver o que acontece. Ó. Suponha que x0, dentro do intervalo menos π até π, seja ponto de descontinuidade de f. Então, dado epsilon maior que zero, como eu falei, a série de Fourier de f vai convergir uniformemente para f, tanto no intervalo de menos π até x0 menos epsilon, até o intervalo x0 mais epsilon π. Mas ela não vai convergir uniformemente nessa região para f. Ou seja, aqui ela vai convergir uniformemente para f. E aqui ela vai convergir uniformemente para f. Mas aí tem essa regiãozinha aqui, que é em torno de x0, onde a função não converge nem pontualmente, certo? A função converge para a média dos limites laterais. O que acontece, a gente vai ver exemplinhos, é que haverá um chamado overshoot, que é uma espécie de... eu não sei a tradução disso, mas é como se fosse um salto, um negócio assim.
É uma diferença em relação ao valor da função e o valor que a gente vai obter a partir das somas parciais. Essa diferença ela vai ficar cada vez mais próxima de x0, a gente vai ver os gráficos. Quando o n das somas parciais é grande. Mas a amplitude dela nunca vai ser zero, nunca vai diminuir. Então, exatamente isso. Eu vou mostrar desenhos, certo? Vamos pegar essa função que a gente estudou bastante no curso, deu exemplo dela para tudo, que é 1 para x positivo e menos 1 para x negativo. Então, a gente sabe que a série de Fourier é essa daqui, dela, certo? E a gente vê aqui, ó, aqui para n pequeno é o vermelhinho, a gente vê que o pico próximo de zero ele é maior. Aí para n maior, o verdinho, dá para ver o verdinho, né? O pico aqui nessa região ela fica mais próxima da função e o pico chega mais próximo de zero, mas continua com a mesma amplitude. E aí, se eu pego o amarelinho, que é para n maior ainda, vários termos da série de Fourier, vai convergir melhor aqui nesse intervalinho, na região fora do zero. E como eu pego a extensão periódica no desenho, fora de π, né? Mas aqui, se você olhar para cá, o π aparece um pico que não representa a função mais próximo de zero. Ou seja, conforme eu vou pegando termos maiores na minha somas parciais, esse negócio aqui, ele vai. A convergência ocorre que esse negócio vai ficando cada vez mais próximo de zero, mas nunca nulo. Isso é um fenômeno que dá para mostrar para séries de Fourier, dá para. Enfim, tem nas notas de aula do Jaime, tem em livros de física e matemática, tem em vários lugares, tem artigos didáticos sobre isso. Dá para mostrar que isso acontece. Em particular, dá para calcular isso daqui para esse exemplo. Essa diferença é da ordem de 9%. Mais ou menos 9%, né? Essa diferença em relação ao máximo aqui, né? Esse tantinho aqui. Mais ou menos. Dá para ver pelo desenho que é alguma coisa assim. Aqui é 1. Se eu não me engano, isso aqui é 1,17. Alguma coisa assim. Dá para calcular esse valor. E isso não acontece. Por que eu deixei para falar agora e não deixei para falar, não falei antes, quando falei de série de Fourier? Porque isso não acontece só para série de Fourier. Isso acontece para expansão de uma função descontínua em qualquer série de funções ortogonais, que é o que a gente viu na aula retrasada, expansão em funções ortogonais. Então a gente viu a aula passada como expandir essa mesma função em polinômios de Legendre, fez as contas, viu que dá esse valor aqui, na verdade aqui, ó, eu fiz as contas erradas. Sugestão, corrijam, assistam e corrijam. Aqui é 2n mais 1, não é 2n mais 2. E tem um menos lambda em algum lugar no começo da aula, que era mais lambda. Tinha um sinal de menos que depois eu corrigi, mas no começo ficou com o sinal de menos, vocês corrijam. O resultado está certo a partir de um certo ponto, eu consertei. E a gente vê o mesmo fenômeno aqui para polinômios de Legendre. Então, se eu pego dois termos na série, dá esse negócio aqui. Se eu pego 10 termos na série, tá vendo? Fica esse negócio aqui assim. Desculpa, esse daqui. E aparece esse overshoot em relação a 1. Aí se eu pego 30 termos na série, dá esse negócio aqui, ó.
o overshoot continua com o mesmo valor, vocês estão vendo, né? O mesmo valor aqui. Só que vai ficando cada vez mais próximo de 1 porque a função é descontínua. Então isso vale para qualquer expansão. Eu afirmo para vocês que vale para qualquer expansão, não vou mostrar isso, certo? Então, se eu expandir em relação a outra família de polinômios ortogonais, eu vou obter também um negócio desse tipo. E eu vou propor, em algum momento eu vou escrever para vocês direitinho, mas um exercício bônus, que é pesquisar e discorrer sobre o fenômeno de Gibbs na série de Fourier e na série de Fourier generalizadas. O que é exercício bônus? Exercício bônus é aquele que vale mais nota do que eu prometi que ia ser no começo do curso, certo? Então tem as listas e em algum momento ainda não tem nem data nem valor do exercício. O exercício é tipo vocês vão escrever sobre, certo? 2, 3 páginas. Se vocês quiserem plotar gráficos de coisas assim, para somas parciais, enfim, eu deixo a critério de vocês para ter uma nota adicional no curso. Eu vou passar isso por e-mail para todo mundo, só estou falando aqui porque faz parte. Então eu posso expandir no que a gente vai ver hoje, que são os polinômios de Hermite. Na lista tem os polinômios de Laguerre, onde eu também posso expandir essa função. Tem os polinômios de Chebyshev, onde eu posso também expandir essa função. Tem outros, e para todos eles vai acontecer esse fenômeno do overshoot. Vai acontecer esse fenômeno aqui de ocorrer um pico aqui, próximo do ponto de descontinuidade, não só para essa função, certo? Mas para qualquer função descontínua. E aí dá para estimar o valor desse pico, dá para fazer várias coisas. Eu sugiro que vocês façam o exercício bônus, porque além de ganhar nota por causa disso, vocês vão aprender mais coisas, certo? Eu vou passar por e-mail mais sobre ele. Tudo bem, gente? Isso aqui é o que eu tinha que falar sobre o fenômeno de Gibbs, que eu preparei. E o exercício bônus completará para vocês essa exposição. Beleza? Professor, Oi. talvez isso seja abordado no exercício, mas só por curiosidade, o valor dessa amplitude aí, mesmo que ele não varia, você está falando que ele não varia à medida que você acrescenta termos, né? Ele só vai se aproximando ali da continuidade. Só que Isso. ele vai ser dependente dos polinômios que você escolhe para. Olha, é uma boa pergunta. E eu estava para ler um artigo sobre isso, eu não sei te responder. Eu não sei se vai depender dos polinômios. Não, legal. Mas eu estava para ler um artigo sobre isso, eu posso disponibilizar ele no Moodle. Mas eu não sei te responder isso agora, eu vou procurar. Tudo Não, bem? legal. Mas o fenômeno ocorre. O fenômeno, ou seja, perto de descontinuidade, a aproximação por. A convergência é uniforme, fora dos pontos de descontinuidade, mas perto dos pontos de descontinuidade, a aproximação ela não é boa. Não é legal expandir. Sério, embora se possa, tem que tomar cuidado quando você vai expandir uma função em termos de funções ortogonais. Se você quer avaliar, se você precisa do valor da série no ponto de descontinuidade ou próximo, no ponto a gente sabe que converge para a média, mas próximo do ponto. Se você precisa da série ali próximo do ponto, tem que tomar cuidado, pegar termos suficientes para que esse overshoot fique muito mais próximo do 1 do que a região do que você quer analisar. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então vamos lá. O oscilador harmônico quântico e os polinômios de Hermite, certo? Não sei se vocês já viram a equação de Schrödinger.
Mas se vocês não viram, a gente vai ver agora. Vamos considerar a equação de Schrödinger. É difícil falar o nome desse cara. Acho que ninguém sabe falar direito. Não, não é assim que fala, né? Tive aula com uma professora alemã e ela deu o nome correto, a pronúncia correta dela. A gente fala errado o nome dele, independente do tempo. Mas a gente tem o direito de falar errado porque a gente está no Brasil, certo? A gente não precisa ficar aprendendo a pronúncia dos nomes estrangeiros. Quem quiser pode, certo? Mas é lícito falar da maneira que achar mais conveniente. Então, essa aqui é a equação de Schrödinger independente do tempo. Em mecânica quântica, não sei se vocês já viram ou vão ver, a gente tem operadores que a gente chama de observáveis, que vêm da formulação hamiltoniana da mecânica clássica. Basicamente, a gente postula que tudo que a gente observa classicamente, ou quase tudo, a gente vai ser tal que existe um operador em mecânica quântica associado a isso para a gente poder fazer as contas e achar resultados. Então, se eu considero a evolução temporal da equação de Schrödinger, que é IH cortado, del T, de psi é igual a H psi, e suponho que a solução é um alto valor de H, então a solução vai ser constante, ou é mais ou é menos, aqui eu não me lembro, gente. Não esperava, por isso, escrever isso agora, mas a solução vai ser constante no tempo, e aí a gente vai separar isso daqui como um psi de x, e aí alfa t. Isso aqui vai eliminar para mim a dependência temporal. E eu vou chegar com uma... Ou seja, se for um alto valor de H, eu vou conseguir escrever dessa forma e eliminar a dependência temporal, de modo que eu encontro uma equação para psi de x, que é essa equação de cima. H psi igual a E psi, onde E vai ser a energia que eu observo quando a minha função de onda, quando o meu ket, quando a minha função de onda, eu vou chamar, for um alto valor de H e tiver, enfim, tiver essa energia. Então, o que eu faço é que eu vou usar a representação de coordenadas, porque a gente está trabalhando com coordenadas, com equação diferencial, certo? Então, na representação de coordenadas, o que eu faço na representação de coordenadas? Eu ponho um Bra, que faz papel de um vetor do espaço dual. Não sei, vocês vão ver isso direitinho num curso de mecânica quântica. Eu ponho a representação de coordenadas aqui, de forma que eu projeto essa equação numa base, que não vem ao caso agora, mas é a base de coordenadas.
Eu tenho operador num espaço vetorial abstrato e eu projeto no espaço de coordenadas. Isso aqui vai me dar... O momento vai ser proporcional à derivada em relação a x da minha função. E o h tem momento ao quadrado. Isso aqui vai dar a segunda derivada. Vai ter, então, isso aqui uma equação diferencial, que vai ser essa daqui. Mecânica quântica expressa, certo? Duas linhas. Mais v de x psi é igual a e psi. Para os autoestados da minha Hamiltoniana. Essa aqui é a equação de Schrödinger independente do tempo, que me dá o autoestado da Hamiltoniana com energia E. Certo? Aí você olha para essa equação, e vocês agora estão craques nisso, certo? Você olha para essa equação e fala: ah, olha só, isso aqui é interessante. Por que isso é interessante? Se eu chamo esse cara aqui, eu posso escrever isso daqui da seguinte maneira, olha só. Eu vou multiplicar por menos 1, então h cortado quadrado sobre 2m, psi duas linhas, menos p de x, psi igual a menos e psi. Olha só que legal. Ah, eu tenho que impor condições de contorno aqui, certo? Para minha função. Eu quero que a minha função de onda, geralmente as minhas funções de onda a gente normaliza de modo que a probabilidade total seja 1, ou seja, a integral a gente normaliza da seguinte maneira. A gente diz que a integral menos infinito a infinito do módulo de psi ao quadrado, se psi for complexa, dx é igual a 1, em particular é menor que infinito. Isso aqui implica que psi de x vai tender a zero quando o módulo de x tender a infinito. Então, isso aqui, se a gente olhar para isso daqui, certo? Isso aqui, se o potencial ele for tal que, se ele for um potencial que não seja infinito, a minha função de onda ela vai estar definida em todo R, toda reta. Então, se eu ponho essas condições de que para módulo de x tendendo a infinito a função de onda vai para zero, lembra? Isso aqui é uma condição de contorno que a gente viu para o problema Sturm-Liouville singular. Então, a equação de Schrödinger, independente do tempo em uma dimensão, ou pelo menos parece ser, um problema Sturm-Liouville singular, certo? Onde h cortado quadrado sobre 2m é P, V é Q e E é lambda, certo? A gente tem, então, problema Sturm-Liouville singular para psi com essas condições de contorno, certo? Tal que limite x tendendo a mais ou menos infinito de psi de x menor que infinito. Igual a zero, que é menor que infinito, certo? A gente impõe essa condição, isso aqui, então, é um problema Sturm-Liouville singular para qualquer v de x, certo? Contínuo, bonitinho. Para qualquer v de x, isso aqui é um problema Sturm-Liouville singular. E como que a gente faz mecânica quântica? A gente pega o potencial clássico e faz o que a gente chama de quantização canônica. A gente transforma o potencial clássico num operador. No caso de representação de coordenadas, a gente usa o mesmo potencial clássico. Vamos pegar o oscilador harmônico.
Nessa equação entra aqui, então, o potencial do oscilador harmônico, que a gente conhece. É V de x. Dá para escrever de várias maneiras, certo? Eu vou escrever assim. M ômega quadrado x quadrado. Certo? Onde ômega é a frequência própria do oscilador. E aí a gente resolve, certo? Agora não tem mais segredo. Vocês sabem resolver problemas de Sturm-Liouville singular. Você vai lá e resolve. Tudo bem? Resolve. Essa aqui é a equação que você quer. Essa aqui é a equação que você quer resolver. Aí você faz V de x. Então você substitui o V de x, certo? Cortado quadrado sobre 2m. Menos meio. Menos meio. M ômega quadrado x quadrado e π igual a menos epsilon. Certo? E aí vem os truques. Primeiro passo que eu quero fazer para deixar isso mais simples é deixar isso daqui de uma forma mais clara para sumir um H cortado e M. Caso fazer uma mudança de variável. Escolher o K de modo que a minha equação fique em termos só de números. dψ dx é igual a dy dx dψ dy, que é igual a k dψ dy. E aí, o d2πc, então, dx2, ele vai ser k quadrado, dψ, d2πc, y2. Se eu substituo na minha equação, vai ficar aqui k quadrado, certo? H cortado quadrado sobre 2m d2πc dy2, certo? Isso aqui aqui é em termos de x. Menos meio de m ômega quadrado x o y sobre k, certo? Y quadrado. K quadrado? Não, πc igual a menos epc. Então, se vocês olharem aqui, o que eu posso fazer? Escolhendo. Eu quero escolher, então, um k quadrado tal que isso aqui seja... Tal que esse termo aqui, por exemplo, seja adimensional. Escolhendo. O k quadrado é igual a m ômega. M ômega. Vocês vão ver que isso aqui dá certo. Sobre H cortado, seja K, igual a raiz quadrada de M ômega sobre H cortado, eu consigo escrever isso da seguinte maneira. Aqui, K quadrado, vai sobrar um H cortado sobre 2, certo? Aparece ômega. Então, H cortado ômega sobre 2. D2π dy2, onde agora, com esse K, eu determino o meu Y, que é Kx. Então, agora eu estou calculando em relação a esse Y, menos. Aí, se eu jogo isso daqui para cá, fica m ômega ao quadrado, sobra um m embaixo, certo? E um H cortado em cima. Não sobra o m embaixo, certo? O m ômega cancela, fica um ômega em cima, sobra um H cortado.
menos H cortado ômega sobre 2. Psi igual a menos D psi. E aí eu vou definir o lambda como sendo uma constante vezes Z, certo? Eu passo H cortado ômega para o outro lado, então fica 2Z sobre H cortado ômega. Eu finalmente vou poder escrever D2πc dy2 menos, se eu passei isso para lá, e aqui vocês estão me acompanhando direitinho, certo? Faltou o y quadrado aqui. Menos y quadrado psi igual a menos lambda psi. Tudo bem? Eu só fiz uma mudança de variável para passar de uma equação diferencial em x para uma equação diferencial cuja variável independente é x, para uma equação diferencial cuja variável independente é y. Tudo bem? Y igual a kx. E eu escolhi o meu k, então, de modo a sumir com essas constantes físicas que aparecem no meu problema. Elas vão aparecer no argumento da minha função depois, certo? Mas eu vou poder resolver o meu problema sem me preocupar com elas, certo? Aqui ficou bonitinho. Bonitinho. De maneira que eu consigo, então, agora, resolver de uma maneira razoavelmente clara. Então, agora, o psi de menos infinito é igual a psi de infinito é igual a zero. Certo? Isso aqui, então, agora virou o meu problema de Sturm-Liouville singular, que é o mesmo de antes, só numa nova variável, que é essa daqui. Variável independente. Tudo bem, gente? Vocês concordam comigo que partindo dessa equação a gente Tudo chega... bem, professor. Então a gente vai resolver. Então isso aqui é um PSL singular. O que a gente faz com PSLs singulares? A gente resolve eles. A gente vai resolver. Vou ver. E aí, para resolver, chega num momento do problema em que a gente tem que resolver a equação diferencial. E aí cada um faz da maneira que acha melhor. Mas e dependendo da equação tem truques, certo? E os truques nem sempre são muito claros do porquê que eles são escolhidos dessa maneira. Mas eu vou usar os truques que eu conheço. A solução vai para zero quando o módulo de y vai para infinito, certo? Então, vamos analisar a cara da solução para o módulo de y tendendo a infinito. Para o módulo de y tendendo a infinito, o termo menos lambda psi é muito menor do que y quadrado psi, certo? Em módulo. Então, eu posso desprezar, porque eu quero o comportamento dela quando y tem infinito. Menos y quadrado psi igual a zero. No limite em que y tende a infinito. Então isso aqui, eu vou resolver essa equação.
Faço t igual a y quadrado, né? Porque para tentar virar uma equação linear aqui, é d psi dy igual a d dy d psi dx, que é igual a 2y d psi dt. É t, não é x. dt. Que mais? Segunda derivada. d2 psi dy2, que é o que aparece na minha equação. Igual a dt dy ddt de d psi dy. E aí, dt dy, que é 2y, dt de 2y, né? Que é dt dy, 2y, d psi dt. Mais 2y é dt dy, certo? Vamos lá. Então, isso aqui é igual. Então, ddt de dt dy é ddy, certo? Mas eu vou calcular pela regra do produto. Então, primeiro esse cara aqui, ddt desse cara, 4y quadrado d2 psi dt2. E aí aqui fica 2y vezes ddt de... como é que é a história aqui? Não é isso que eu quero falar. Esse cara aqui é dy. Então isso aqui é ddt, certo? Então desculpa, isso aqui é ddy. Então é ddy de 2y, que é 2. Mais 2 d psi dt. Certo? Então agora eu posso jogar na minha equação. Então fica... E o y é t. Quadrado, certo? Então fica 4t d2 psi dt2 mais 2 d psi dt. Então, finalmente, 4t d2 psi dt2 mais 2 d psi dt mais menos t psi igual a zero, certo? Para t muito grande, esse termo está multiplicado por tudo vai a zero, que psi vai para zero, d psi dt vai para zero, o segundo derivada vai para zero. Para t muito grande, indo para infinito, esse termo e esse termo multiplicados por t são muito maiores do que esse daqui. Então, para t infinito, podemos, que é y quadrado para infinito, certo? Podemos desprezar o d psi dt. Porque ele não está multiplicado por nada, certo? Então vai ficar 4t d psi dt menos t psi igual a zero, certo? É uma equação d2 psi dt2, certo?
Muito bem. Então, 4 D2 psi dt2 menos psi igual a zero. Certo? Isso aqui me implica que psi de t igual a e menos t sobre 2. Então, psi de y é e a menos y quadrado sobre 2. Certo? Professor, tá faltando um T ali, multiplicando a psi. Não? Não, olha aqui. Para t muito grande, eu estou argumentando que, como esse termo Tá. tem t, esse aqui vai para esse aqui eu jogo fora. E aí, esse t cancela com esse t, certo? Tá. E aí Obrigada. fica bom, porque a gente sabe resolver coeficiente constante. E isso vale, então, para qualquer lambda. Por que vale para qualquer lambda? Porque a gente, quando fez isso aqui no infinito, a gente pegou que y quadrado é muito maior do que constante lambda. Então, para qualquer lambda, vale isso daqui. Então, para qualquer lambda, vale esse argumento. Então, para qualquer lambda, a gente vai ter que o comportamento da solução da minha autofunção do problema Sturm-Liouville vai ser desse tipo no infinito. Então, vamos ver o que acontece fora do infinito. Como que a gente pode fazer isso? Sabendo esse comportamento assintótico, vamos então escrever a gente sempre pode escrever isso, certo? Mas nem sempre é útil. Psi de y igual a e menos y quadrado sobre 2 φ de y. Certo? Aonde aqui vai me dar o comportamento assintótico, eu multiplico uma função, vejo se eu consigo resolver o meu problema, se o meu problema para φ fica mais fácil. Certo? Pode ser que não fique. Isso aqui é lícito de se fazer. Eu transformo uma equação diferencial para π numa equação diferencial para φ. A questão é se isso adianta de alguma coisa. Vamos ver o que dá. Então, dψ dy igual a e a menos y quadrado sobre 2 dφ dy mais a derivada desse cara aqui, certo? Menos y, né? Essa é a derivada. Y quadrado sobre 2, certo? Que cai 2y sobre 2, φ. Mas eu preciso da segunda derivada, certo? 2π dy2 é a derivada desse cara, certo? Que é e a menos y quadrado sobre 2 d2πc dy2, d2φ dy2 menos y, e a menos y quadrado sobre 2 dφ dy, certo? Que é a derivada do primeiro termo menos a derivada do segundo termo. Vamos lá. Segunda derivada do segundo termo, que é e menos y quadrado sobre 2. Aí tem o y, certo? Aí tem o e a menos y quadrado sobre 2, que cai y, então fica menos y quadrado. Φ, certo? E a derivada de φ. Então, menos y dφ dy. Certo?
Menos com menos, mais. Tudo bem? Então, a gente calculou a segunda derivada. Tudo bem. E a gente tem nossa equação, certo? A gente tem nossa equação que a gente quer resolver. A gente vai substituir. E aí vocês vão lá e substituem, certo? Eu vou copiar isso daqui para outra lousa para a gente poder substituir. Vocês substituem. Como é que fica? Vai ficar um e menos y quadrado sobre 2, que multiplica esse cara todo aqui, certo? Então vai ficar d2 φ dy2 menos y d φ dy menos y d φ dy menos 2y d φ dy, certo? Mais, aí tem um y quadrado aqui, certo? Φ menos φ mais y quadrado menos 1 φ é igual a e a menos y quadrado sobre 2 menos lambda φ, certo? E é essa equação aqui, que é a minha equação que eu estou querendo resolver. Então, isso aqui vai me implicar que d2 φ dy2 menos esse cara aqui, certo? Ah, não, tá errado isso, certo? Menos aqui, ó, menos y quadrado φ, certo? E vem desse termo aqui, certo? E agora fica bonitinho. É igual a e a menos y quadrado sobre 2 menos lambda φ, certo? Por que eu digo que fica bonitinho? Porque aí esse y cancela com esse y. Tudo bem, gente? Vai ficar esse termo, menos 2y d φ dy é igual a lambda menos 1 mais lambda menos 1, certo? Φ igual a zero. Tudo bem? Esse mais y quadrado aqui, menos y quadrado, apareceu por causa da... Essa é a segunda derivada e tem esse cara aqui que é o potencial. E aí a gente olha para essa equação aí tem... Os coeficientes são polinomiais, né? Y. Então, pode ser que a solução também seja polinomial. Então, vamos colocar... Vocês já viram isso na lista, certo? Vamos colocar na forma autoadjunta. Multiplicando. Vocês já viram isso. Pelo fator que faz com que P2' seja igual a P1. Por H de x, y é igual a... Tem um valor aqui, certo? E a menos y quadrado. Que vai ser o peso também da minha equação. Então vai ficar aqui ddy. A gente sabe, certo? Se você substituir aqui, vai ficar aqui ddy de e a menos y quadrado sobre o h, né? F dy
Cadê o mais? Lambda menos 1 φ é igual a zero. Não, né? Aparece o H aqui, certo? O H multiplica tudo. Então, mais E a menos Y quadrado φ igual a zero. E aqui, o que aconteceu? Eu perdi um... um lambda menos 1, certo? Menos φ igual a zero. Então, não, tá certo, né? Tá certo. Certo? Tá certo, né? Porque aí aqui fica aqui o pelinha. Tá certo. Tá certo, né, gente? Vocês acompanharam. Eu esqueci um menos 1 aqui em algum lugar, mas esse menos 1, ele aparece, certo? Certo, gente? Vocês acompanharam? Eu errei, conta. Aqui é lambda menos 1, certo? Sim, professor. Sim, porque na minha nota está lambda. Eu esqueci de escrever o menos 1. Então a gente vai lá e a gente vê que isso aqui está na forma da fórmula de Rodrigues. Que é d dy, rho de y, s de y, dφ dy é igual a menos alfa n rho de y, alfa rho de y, né? Φ. Certo? Onde rho é e a menos y quadrado, s igual a 1. Certo? Essa equação está nessa forma. Certo? Essa equação está nessa forma, gente. Vamos lá. E se a equação está nessa fórmula, nessa forma, as soluções são polinômios ortogonais. Certo? Se a solução está nessa forma, que é a fórmula de Rodrigues, a gente viu que a fórmula de Rodrigues tem por solução polinômios ortogonais, as soluções dessa equação vão ser uma família de polinômios ortogonais. Os polinômios de Hermite, que é o nome deles. Que os polinômios de Hermite, eles são dados pelo um fatorzinho que é uma constante aqui, certo? Que por convenção em física é menos 1 a n, vezes 1 sobre ρ, certo?
dn de yn, certo? Aqui é y. E é y. É porque a função aqui é y. dn de yn, que é rho SAN. Só que S é igual a 1. Então, isso aqui é só o rho. Certo? Vocês concordam comigo que a gente viu isso para polinômios de Legendre, aula passada. Aí agora a gente está vendo para polinômios para oscilador harmônico. Quando a gente faz essa mudança de variável aqui, a gente cai numa equação para coeficientes constantes, para φ. E a gente viu. Vocês já devem ter feito na lista. E se a gente tem uma equação para coeficientes constantes para φ, a gente multiplica por um fator desse tipo, onde aqui o coeficiente que multiplica y² depende do que está aqui, e obtém uma equação na forma autoadjunta para φ. Se a gente obtém a equação na forma autoadjunta, a gente pode tentar reconhecer ela, e a gente reconhece ela olhando para a fórmula de Rodrigues para polinômios ortogonais como a equação diferencial que os polinômios ortogonais dados por esta fórmula satisfazem. Então, a solução desse problema é uma família de polinômios ortogonais com os lambda-n adequados. Os lambda-n adequados. Tudo bem? Isso aqui de alfa. Tudo bem, gente? Então, a gente achou, em particular, vale uma relação de ortogonalidade HN de Y HM de Y peso, certo? E a menos y² dy é 0, 2AN. Isso aqui não vou mostrar, que não vem ao caso, mas eu só estou escrevendo para caso seja certo? Em particular, se a gente achou os HNs, a gente volta na equação para Psi e acha os PCNs, certo? Equação para Psi. Cadê a equação para Psi? Aqui. Certo? Porque o Psi é o HN, o Psi, ele é o HN vezes esse cara. Certo? Então a gente joga lá. Então, as soluções para Psi são da forma Psi n de y igual a e menos y² sobre 2 HN de y. Dessa equação aqui, certo? Da equação de Schrödinger, elas são esses caras aqui. Então, eu encontrei todas as soluções desse cara. Então, eu achei as autofunções do meu problema, certo? Achei as autofunções. O que falta?
Falta achar os autovalores. Achei as autofunções. Falta, então, achar os autovalores. Como aconteceu no caso dos polinômios de Legendre, certo? A gente achou as primeiras autofunções, depois os autovalores. E como no caso dos polinômios de Legendre, foi mais fácil utilizar a equação. Cadê? Os polinômios, certo? Porque a gente sabe que a solução dessa equação agora são polinômios. A única coisa que a gente para a gente ver isso, a gente passou para a forma alta adjunta para reconhecer como um caso especial da fórmula de Rodrigues. Como é que a gente fez para polinômios de Legendre? Como a solução é polinomial, eu vou suponho, uma solução em série. De potências. E aí eu procuro condições para lambda para que a série seja truncada. Ou seja, para que a série seja igual, os coeficientes da série Φ N, K, K igual a zero. AK, YK, AK igual a zero, para K maior que um certo N, para que a solução seja polinomial, não seja uma série completa, certo? É uma série, todo polinômio é uma série, certo? Mas, enfim. Aí eu vou resolver meu problema. Tudo bem, gente? A gente vai resolver aqui a gente sabe que a solução são os polinômios de Hermite. Se eles são polinômios, como no caso que a gente fez para os polinômios de Legendre, para encontrar os autovalores, a gente supõe que a solução é dada em série, e aí depois acha as condições para a lambda para que essa série seja finita, para que os coeficientes sejam nulos a partir de um certo n. Equação. E a gente tem a série. A gente precisa agora de filinha de y. É derivada, certo? K igual a 1. Multiplica y, certo? Eu posso fazer K igual a 1 aqui. AK. K, AK. YK menos 1, certo? E o φ, duas linhas de y, é somatório, K igual a 2. K, que multiplica K menos 1, AK, YK menos 2. Só que você vê, aqui aparece o Y, então aqui vai aparecer YK. Mas aqui não tem nada multiplicando. Então, quando eu jogar essa série aqui, vai aparecer Y elevado a K menos 2. Então, eu quero escrever isso aqui. Se eu defino K' como K menos 2, K igual a 0 infinito. K mais 2. K mais 1. K' é K menos 2, certo? AK mais 2.
YAK. Certo? E aqui, para ficar bonitinho, como para K igual a zero, o termo é nulo, eu posso escrever também K igual a zero. Porque o A0, aqui ele vai estar multiplicado por zero. Então o A0 não entra na jogada. Então, substituindo, estão me acompanhando, né, gente? Substituindo, a gente vai ter um negócio igual a zero infinito, de um negócio que multiplica YK igual a zero. Quando a gente jogar a série para φ, supondo que tudo converge, série para φ, série para derivada e série para segunda derivada, a gente vai obter um negócio aqui, multiplicando YK, somando em K, que é igual a zero. Como os YKs são monômios e são, então, linearmente independentes um do outro, isso só vai ser zero se todos os coeficientes forem zero. E quais são os coeficientes? Esse cara aqui, que é esse cara aqui, certo? K mais 2. K mais 1. Que é duas linhas. AK mais 2. Menos 2 y dφ dy. Então é menos 2k AK, certo? Menos 2k AK, certo? Mais, aqui é o AK, certo? Mais lambda menos 1 AK, YK é igual a zero, certo? Então, se isso é igual a zero para todo Y, né? Eles são linearmente independentes, eu tenho que... essa equação vale aqui, ó. Isso aqui é igual a zero. Como no caso dos polinômios de Legendre, certo? Polinômios ortogonais têm essa propriedade. AK mais 2 vai ser, então, agora igual a menos. Aí eu vou dividir por K mais 2. K mais 1. Um negócio que multiplica a K, certo? Então, joga isso para lá, vai ficar menos lambda. Mais 2K, certo? Não, peraí. Menos, né? Vamos fazer assim. Deixar o sinal de mais. Eu vou jogar para lá, certo? Então vai ficar 2K. Menos 1, fica mais 1. Menos lambda, certo? AK. Certo? Essa é a relação de recorrência. Que eu obtenho quando eu jogo na minha equação a série e aí quando eu imponho, né, que seja a solução, então todos os termos aqui são nulos. E aí, para que isso seja nulo, tem que valer isso daqui para todo K. Então, para eu ter uma solução para ter uma solução polinomial, eu preciso que o lambda seja igual a 2n mais 1 para algum n. Caso contrário, é o zero aqui também, certo? Caso contrário, isso aqui esse termo aqui de cima nunca vai ser zero. Para esse termo de cima ser zero, eu preciso que o lambda seja do tipo 2n mais 1. Que aí quando chegar no n, isso aqui é igual a zero e o AK mais 2 é
o AK mais 2 é zero. E aí, se o AK mais 2 é zero, o AK mais 4 é zero. Se o AK mais 4, o AK mais 6 é zero. E aí, uma coisa que a gente vê, então, é que os polinômios vão ser coisas do tipo 1, x quadrado, x a quarta, x a sexta. Ou se começar no A1, x ao cubo, x a quinta, x a sétima, tal. Mas todos eles, quando chegar no n, né, no lambda igual a 2n mais 1, o AN vai ser não nulo, mas todos os que vierem depois, para potências maiores, vão ser nulos. Então, isso aqui vai dar um polinômio de grau n. O polinômio de grau n é o Hn de y, certo? Porque certo? Porque é a minha solução. Eu sei que o Hn é minha solução. Polinômio de Hermite, dado por essa formulinha aqui, fórmula de Rodrigues, é a minha solução. Então, sabendo que ela é solução, eu jogo uma série, suponho que imponho que é truncada. Para ser truncada, esse cara aqui tem que ser zero para algum k, ou seja, para algum n. O lambda tem que ser 2n mais 1 para algum n. E quando o lambda for 2n mais 1, eu sei que o polinômio vai ter grau n e, portanto, vai ser o polinômio de Hermite. Então, as autofunções dessa equação, desse problema de Sturm-Liouville, que são os polinômios de Hermite, vão ter autovalores lambda n igual a 2n mais 1. Certo? As autofunções. Lambda Hn são os polinômios de Hermite terão autovalores lambda n igual a 2n mais 1. E aí eu sei que o psi_n de y, que é a menos y quadrado sobre 2 Hn, y vai satisfazer aquela equação para psi_n, certo? Cadê a equação para psi_n? Vocês estão acompanhando, né, gente? Estão anotando tudo direitinho, acompanhando o resultado. Sim, professor. Essa equação para psi_n, certo? Onde o lambda agora é 2n mais 1. E essas psi_n's vão ser as autofunções do meu problema, que são os autoestados da newtoniana, do oscilador harmônico, e os autovalores, que são basicamente as energias, são isso daqui. Só que isso aqui ainda não está legal, certo? Não está do jeito que a gente aprendeu em estrutura da matéria, física quântica, essas coisas. Por que não está do jeito que a gente aprendeu? Porque, voltando, o y é kx, certo? Então, o x, vamos voltar para a nossa variável original, certo? Vocês lembrarem lá, o k, ele era a raiz como é que era o k? Vocês anotaram aí o k, certo? M ômega
H cortado. Vocês anotaram o K? Será que eu escrevi certo o K? Longe o K. Aqui. É raiz de m ômega sobre H cortado, certo? Então, escrevendo isso daqui, aí eu vou voltar então para x igual a y sobre k, então a y igual a kx, certo? Então, os autoestados do problema serão o Pcn de x vai ser a exponencial de menos y quadrado sobre 2, certo? Então é menos m ômega sobre 2h cortado x quadrado, certo? Que é y quadrado sobre 2, hn de y. Então é hn de y, certo? Que é raiz de m ômega sobre h cortado x. Certo? Esses vão ser, então, os autoestados do meu problema, certo? Que são os obtidos quando a equação de Schrödinger é independente do tempo, quando eu suponho que a equação é independente do tempo e então encontro as minhas funções de onda que serão a base do meu espaço. E as energias associadas serão... Aí eu não me lembro. Opa! Cadê as energias associadas? Aqui, ó. Certo? A gente fez essa mudança de variável aqui para poder resolver o problema. Para poder passar da equação com H cortado e ômega para a equação só com números. Certo? Vamos lá. Dadas por esse cara. O lambda n para Pcn, que a gente encontrou aqui com o Hn, certo? É 2En sobre H cortado ômega. Então, En é igual a H cortado ômega sobre 2, que multiplica o lambda n. É igual a H cortado ômega sobre 2, que multiplica 2n mais 1, certo? Então, implica que as energias vão ser En, 2n cancela, certo? H cortado ômega, que multiplica n mais meio. Certo? Que é o que tem que ser, certo? O Planck, quando foi resolver lá o problema da catástrofe do ultravioleta, que as leis que descreviam o espectro de radiação de corpo negro não estavam batendo, ele viu que só poderia resolver o problema se alguma coisa fosse quantizada, se a solução só existisse para alguns valores específicos, que ele introduziu essa constante, e aí ele viu que, então, a energia do fóton só poderia ser transmitida em múltiplos de H cortado ômega. E aí o Einstein foi lá no efeito fotoelétrico, pegou isso daí e falou, então a energia vai ser múltiplo de H cortado ômega, então eu vou supor então que a energia é para n fótons, a energia é NH cortado ômega. E aí, quando surgiu a teoria quântica,
a teoria quântica na formulação de Schrödinger, as pessoas foram lá e resolveram o átomo de hidrogênio, certo? Passou o exercício lá para o aluno de iniciação científica e ele resolveu o átomo de hidrogênio. Não foi exatamente assim, certo? Mas depois que você resolve o átomo de hidrogênio, você chega que o EN é H cortado ômega N mais meio. E aí? Isso implica que o E0 é igual a H cortado ômega sobre 2. Implica que a autofunção com o menor N possível, a minha autofunção, que é o π0, é exponencial do cara aqui, que o H0 é igual a 1, a minha autofunção com menor energia possível não tem energia zero. Mas o V de zero é igual a zero, certo? O V de zero é igual a zero, mas a autofunção de menor energia não tem energia zero. Quer dizer que a autofunção corresponderia como esperado a uma partícula que não está parada. Certo? E igual a zero é esse ponto aqui, que é a partícula parada. Agora, se o E0 é igual a H cortado ômega sobre 2, que é maior que zero, corresponde classicamente a uma partícula em movimento. Ou seja, o estado de menor energia possível está aqui, que corresponde a uma função de onda desse tipo. Opa. Aqui é x igual a zero. Certo? É como se esse eixo aqui ele estivesse aqui. Certo? O bom da lousa digital é isso. Então, o π0 de x vai corresponder a uma função de onda desse tipo. Porque o π0 de x, o H0 é igual a 1, porque é esse cara aqui. Então, o π0 de x é igual a isso. Então, o π0 de x ele vai corresponder a uma partícula, classicamente, a uma partícula que está confinada com energia zero aqui, que é o π0 de x. Mas isso aqui é uma digressão, certo? O que a gente tem é isso daqui. A gente vai ter, então, πn de x igual a isso. E a gente vai ter, então, que o EN é igual a isso. Que veio da resolução da equação de Schrödinger com um problema Sturmluville singular. Porque a gente fez uma transformação que permitiu escrever uma função para φ, uma equação para φ que na forma autoadjunta fosse um caso particular da fórmula de Rodrigues. Certo? Foi isso que a gente fez. E muito bem.
Além disso, a gente viu, lembra que a gente viu que no comportamento assintótico, quando o módulo de x ou o módulo de y tende a infinito, todas as soluções são desse tipo? Tem esse comportamento sintótico? De fato, se você multiplica um polinômio por uma exponencial decrescente, no infinito a exponencial ganha, certo? Em particular, uma combinação linear arbitrária dos Pcn, que seria a minha função de onda geral, terá o comportamento assintótico proporcional a esse cara aqui, certo? Porque é uma combinação linear. E aí vem um ponto, né? Como o problema é singular, a gente tem que resolver cada um por cada um. E é um resultado que não vem ao caso provar agora, porque a gente não tem técnicas para isso, que os polinômios de Hermite são completos em L2. E se eles são completos, então toda a função de onda do oscilador harmônico será do tipo psi de x, um somatório de Cn, Cn de x, normalizado de uma maneira adequada. Tudo bem, gente? Essa é a solução do oscilador harmônico quântico como um problema de Sturm-Liouville singular. Vocês acreditam que isso é verdade? Vocês acompanharam? Concordam comigo que isso é verdade? Sim, professor. Muito bem. Olha só, mas olha só que coisa interessante agora. Se a gente tiver, então, o que a gente chama em mecânica quântica de conjunto completo de observáveis que comutam, que basicamente vão ser operadores que comutam com a Hamiltoniana, conjunto completo de observáveis que comutam e comutam com a Hamiltoniana, se existir um conjunto completo de observáveis que comutam e que comutam com H, na representação de coordenadas, isso vai me permitir, isso vai separar, achar, aplicar o método de separação de variáveis, se eu achar áveis, a equação de Schrödinger 3D
que vai ser isso daqui. Onde cada cada variável corresponderá a um dos observáveis. Em particular, eu posso trabalhar com átomo de hidrogênio, hamiltoniana, momento angular e momento angular orbital, momento angular azimutal. E aí eu consigo separar essa equação. Então eu vou conseguir 3, ou em geral N, problemas de Sturm. 3 problemas de Sturm-Liouville. Consegui transformar minha equação de Schrödinger em 3 problemas de Sturm-Liouville. Em geral. Aqui a parte ruim, certo? Em geral, eles são singulares. Sim. O movimento lógico, isso se o movimento clássico da partícula for confinado. Porque eu suponho que a minha função de onda se anula no infinito. Se o movimento clássico da partícula for confinado, eu vou transformar isso numa condição para a minha função de onda de que a função de onda se anula no infinito, que vai ser uma condição de um problema de Sturm-Liouville singular. Uma condição para que eu consiga escrever aquele produto interno em que o operador é autoadjunto. Aquele produto interno é preservado, os autovalores vão ser reais, vai ter só uma autofunção e assim por diante. E esses problemas, então, vão aparecer quando eu aplicar a representação de coordenadas na minha equação de Schrödinger, porque aí quando eu aplicar isso aqui, eu vou transformar minha equação de Schrödinger numa equação diferencial. Daria para resolver esse problema, e isso é feito num curso de mecânica quântica, por métodos algébricos. Em vez de você usar a representação de coordenadas, você vai escrever esse operador em termos de outros operadores que têm propriedades diferentes, e você não resolve nenhuma equação diferencial, você trabalha lá com mais e menos, escreve de uma maneira adequada o momento e a coordenada, de maneira a obter os níveis de energia de uma maneira mais prática. Mas no nosso contexto de problemas de Sturm-Liouville, a equação de Schrödinger aparece em uma dimensão como um problema de Sturm-Liouville singular e em n dimensões, para potenciais que confinam o movimento clássico, ela aparece como n problemas de Sturm-Liouville singulares. Tudo bem, gente? Vocês acreditam que isso é verdade? Vocês acompanharam? Vocês estão felizes? Acompanhei, professor. Beleza. Tudo bem, professor. Achei bem legal. Então é isso, gente. Então acabou a aula. Em particular, acabou a parte de problemas Sturm-Liouville. Na aula que vem, a gente vai ver a função delta de Dirac, ou a distribuição delta de Dirac. Vai ficar algumas aulas nisso, que é o próximo tópico. Beleza.